Educativa FM, em parceria com o IFPB, apresenta Literaturando Ideias e Vivências. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Literaturando Ideias e Vivências. Esse trabalho é uma ferramenta pedagógica de comunicação que visa estimular a educação e o pensamento crítico através da leitura. Acreditamos no papel transformador da educação e esperamos, assim, promover e divulgar o que há de melhor na produção literária brasileira. Meu nome é João Edson. Meu nome é Tibério Araújo. Embarque conosco nessa incrível jornada pelo mundo da literatura. Vamos falar agora de mais um clássico da literatura brasileira. Chama-se O Cortiço, de Aloysio de Azevedo. Foi publicado em 1890 e é preciso que a gente se atenha um pouco a essa data, porque 2 anos antes estava acontecendo algo importante no Brasil, que era a abolição da escravatura. Então não podemos perder de vista que O Cortiço vai ser um diagnóstico desse estado de coisas. A obra retrata a vida das personagens simples em um cortiço que nada mais era do que uma habitação coletiva no Rio de Janeiro. Com um teor fortemente crítico, trata-se de uma excelente representação da realidade brasileira pós-abolição do final do século XIX. Para conhecermos melhor a realidade de quem foi esse escritor, então vamos proceder aqui a um breve comentário sobre a biografia de Aloysio de Azevedo, né? Aloysio Azevedo é fundador da cadeira 4 da Academia Brasileira de Letras. Na verdade, seu nome Aloysio Azevedo é Tancredo Gonçalves, né, de Azevedo. Aloysio Tancredo Gonçalves de Azevedo. Ele foi caricaturista, jornalista, romancista e diplomata. Nasceu em São Luís, no Maranhão, em 14 de abril de 1857, e faleceu em Buenos Aires, Argentina, em 21 de janeiro de 1913. Era filho do vice-cônsul português Davi Gonçalves de Azevedo e de Dona Emília Amália Pinto de Magalhães, e irmão mais moço do comediógrafo Arthur Azevedo. Sua mãe havia casado aos 17 anos com um comerciante português. O temperamento brutal do marido determinou o fim do casamento. Emília refugiou-se em casa de amigos até conhecer o vice-cônsul de Portugal, o jovem viúvo Davi. Os dois passaram a viver juntos, sem contraírem segundas núpcias, o que, à época, foi considerado um escândalo na sociedade maranhense. Então, Aloysio de Azevedo, na sua infância, da infância à adolescência, estudou em São Luís e trabalhou como caixeiro e guarda-livros, né? Desde cedo revelou que tem grande interesse pelo desenho e pela pintura, o que certamente o auxiliou na aquisição da técnica que empregará mais tarde, ao caracterizar os personagens de seus romances. Em 1876, embarcou para o Rio de Janeiro, onde já se encontrava o irmão mais velho, Arthur. Matriculou-se na Imperial Academia de Belas Artes, hoje Escola Nacional de Belas Artes. Para manter-se vazia, caricaturas para os jornais da época. Fazia, né? Caricaturas para os jornais da época, como o Figaro, o Mequetrefe, Zig Zag e a Semana Ilustrada. A partir desses bonecos que conservavam sobre a mesa de trabalho, escrevia cenas de romance, a partir desses bonecos que conservava sobre a mesa de trabalho, né? Então ele buscava sempre a ideia de escrever cenas detalhadas em seus romances. A morte do pai em 1878 obrigou-o a voltar a São Luís para tomar conta da família. Ali começou a carreira de escritor, com a publicação em 1879 do romance Uma Lágrima de Mulher, típico dramalhão romântico. Ajuda a lançar
e colabora com o jornal anticlerical O Pensador, que defendia a abolição da escravatura, enquanto os padres mostravam-se contrários a ela. Em 1881, Aloísio lança O Mulato, romance que causou escândalo entre a sociedade maranhense pela crua linguagem naturalista e pelo assunto tratado, o preconceito racial. O romance teve grande sucesso, foi bem recebido na corte como exemplo de naturalismo, e Aloísio pôde retornar para o Rio de Janeiro, embarcando em 7 de setembro de 1881, decidido a ganhar a vida como escritor. Quase todos os jornais da época tinham folhetins e foi um deles que Aloísio passou a publicar seus romances. A princípio, eram obras menores, escritas apenas para garantir a sobrevivência. Depois surgiu nova preocupação no universo de Aloísio: a observação e análise dos agrupamentos humanos, a degradação das casas de pensão e sua exploração pelo imigrante, principalmente o português. Dessa preocupação resultariam duas de suas melhores obras: Casa de Pensão, 1884, e O Cortiço, 1890. De 1882 a 1895, escreveu sem interrupção romances, contos e crônicas, além de peças de teatro em colaboração com Arthur de Azevedo e Emílio Rouet. Em 1895, ingressou na diplomacia. O primeiro posto foi em Vigo, na Espanha. Depois, serviu no Japão, na Argentina, na Inglaterra, na Itália. Passaram a viver em companhia de Dona Pastora Luques, de nacionalidade argentina, junto com os 2 filhos, Pastor e Zulema, por ele adotados. Em 1910, foi nomeado cônsul de primeira classe, sendo removido para Assunção. Em Buenos Aires foi seu último posto. Ali faleceu aos 56 anos. Foi enterrado naquela cidade, 6 anos depois de uma iniciativa de Coelho Neto. A urna funerária de Aloísio Azevedo chegou a São Luís, onde o escritor foi sepultado. Foi justamente essa veia de caricaturista que Aloísio de Azevedo tinha que deu a ele o poder de fazer uma obra composta de 23 capítulos, e a cada capítulo que você lê é como se você tivesse uma fotografia exata do que era o Brasil naquele final do século XIX. O Cortiço apresenta um narrador onisciente, é aquele que sabe de todas as coisas que acontecem durante toda a história. E é todo narrado em terceira pessoa. É uma narrativa linear, tem início, tem um meio e tem um final. E segue o tempo cronológico dos acontecimentos. O local em que se desenvolve toda a narrativa representa o coletivo, que é o tema explorado pelas escolas naturalistas. Então, o romance O Cortiço é um exemplo dos maiores romances naturalistas do Brasil. E ele é tão importante que ele torna-se o Cortiço o personagem principal de toda a narrativa. É um espaço personificado em diversas passagens do livro. Há momentos em que a história se passa na pedreira e na taverna de João Romão. Em alguns momentos é citado o sobrado da classe burguesa no bairro do Botafogo. Então quem vai lendo o romance vai percebendo toda uma fotografia do Rio de Janeiro daquela época. Os personagens burgueses se misturam com a vida de simples dos habitantes do Cortiço. É um romance repleto de descrições, explora as características físicas e o comportamento dos seus personagens, marcam sobretudo a degradação, tanto moral quanto espiritual e física daquelas personagens e a ambição que cada um deles possui. É um exemplo de animalização dos personagens, revela sobretudo através dos instintos sexuais, que é bastante explorado lá. E a partir disso a gente já pode falar, embora o grande personagem do Cortiço seja o próprio Cortiço, nós vamos ver micro-personagens que vão se desenvolvendo ali em toda aquela narrativa. O João Romão é um português que é o dono do Cortiço, da venda e da pedreira. Bertoleza é uma negra amante de João Romão, que trabalhava para ele. Miranda é um português casado, burguês com Estela e que vive ao lado do Cortiço. Estela é a esposa infiel do português Miranda, então já se vê a questão do adultério, tudo isso é colocado ali de forma muito exacerbada na obra. Zulmira é filha de Estela e de Miranda.
Jerônimo é um português que administra a pedreira de João Romão. Ele tem um caso com Rita Baiana, ele chega no Brasil casado com Piedade e depois também comete o adultério, tudo isso é posto. Piedade é a esposa de Jerônimo que descobre a traição com Rita Baiana e a partir disso ela se entrega ao alcoolismo. Firma é o amante de Rita Baiana, ele foi morto pelo português Jerônimo. Pombinha é uma moça discreta e educada que se prostitui por influência da prostituta Leone, e já tem a questão também da homossexualidade que é posta ali. E Libória é um habitante miserável e solitário do Cortiço que vivia como mendigo. Esses são, em linhas gerais, os micro-personagens, porque o grande personagem do Cortiço é o próprio Cortiço. Muito bem, então nós temos na obra, o cenário ele é descrito com o ambiente e os caracteres em toda a sua sujeira, podridão e promiscuidade, com uma intenção crítica, mostrar a miséria do proletariado urbano, sem esconder as náuseas que o narrador sente diante da realidade que revela, mas posicionando-se de maneira solidária, junto ao povo do Cortiço. Sentia-se naquela fermentação sanguínea, naquela gula viçosa de plantas rasteiras, o prazer animal de existir. E naquela terra, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhoca a esfervilhar, a crescer. Uma coisa viva, uma geração que parecia espontânea, multiplicar-se como larvas no esterco. O Cortiço traz um romance de cunho social. Por quê? Porque ele vai ser, na verdade, um marco da literatura realista, né, naturalista brasileira. Uma história envolvente e sombria de uma habitação coletiva no Rio de Janeiro, do Segundo Império, que tem como tema a ambição e a exploração do homem pelo próprio homem. De um lado, João Romão, que aspira à riqueza, e Miranda, já rico, que aspira à nobreza. Um detalhe interessante para que a gente possa perceber, né? A coisa daquela evidência da luta pelo poder, né? Do outro lado, a gentalha, caracterizada como um conjunto de animais movidos pelo instinto e pela fome. Todas as existências se entrelaçam e repercutem umas nas outras. O Cortiço é o núcleo gerador de tudo e foi feito a partir do seu próprio proprietário. Cresce, se desenvolve, se transforma com João Romão. São nuances da cotidianidade das pessoas morando em conjunto, num grupo só, sob as mesmas condições, com as mesmas perspectivas, e que é preciso ter, acima de tudo, uma compreensão, uma união, uma esperança de que algo possa ocorrer para transformar aquela realidade. E nisso vão vivendo cada uma das suas historicidades, as que se combinam entre si e as que se distanciam também, as boas e as ruins. Em linhas gerais, o Cortiço vai falar da história de João Romão, que é um português ambicioso e que, por outro lado, explora os seus empregados. Ele só cresce porque alguém decresce. Na verdade, é a lógica do capitalismo perverso. Além de proprietário da habitação coletiva, João Romão é dono de uma pedreira e de uma taverna. Ainda que ele não seja o personagem principal da trama, muitas passagens do romance revelam a sua ascensão social. E ao mesmo tempo em que essa ascensão social é demonstrada, se mostra também a degradação social dos menos favorecidos que vivem ali no Cortiço. Tudo isso você vai vendo ao ler a narrativa. Ao lado do Cortiço aparece o sobrado burguês, no qual vive Miranda, comerciante de tecidos, casado com Estela. Eles vivem, na verdade, um casamento de aparência, um casamento infeliz. E mais uma nota aí que o autor vai trazer para essa realidade. Estela trai o tempo inteiro Miranda. Miranda demonstra-se incomodado com o crescimento do Cortiço e por esse motivo ele entra em rivalidade com João Romão. No entanto, com o intuito de ter um status social parecido com o de seu rival, João Romão casa-se com a filha de Miranda, Estela, Zumira. A partir daí ele consegue alcançar melhores condições sociais. João Romão tem uma escrava, Bertoleza, como já foi dito. Ele fingiu, forjou uma carta de alforria que na verdade não existia para ela, que por fim torna-se sua amante e passa a trabalhar para ele. A exploração também da mulher que era negra e que continuou escrava e que, através de uma mentira, pensou que tivesse sido alforriada. Após seu casamento, João Romão entrega a escrava fugida. Desiludida com essa ação, Bertoleza se mata. No Cortiço a vida é simples, é dura. Grande parte do enredo retrata a vida dos seus moradores, dos seus envolvidos. Rita Baiana é uma mulata
de grande carisma e que conhece todos os moradores da habitação coletiva, e aqui ele já coloca em relevo a questão da relação racial, né, que é muito tratada aqui nesse romance. De natureza sedutora, Rita Baiana se envolve com vários homens. Ela teve um envolvimento com Firmo e mais tarde com o português Jerônimo. Na verdade, ela faz com que Jerônimo se separe de Piedade, né, com quem ele já vinha sido casado e vem de Portugal para aqui com ela. E há uma expressão importante no romance quando diz que o Jerônimo abrasileirou-se, se tornou brasileiro. E é uma expressão muito irônica, porque abrasileirar-se significa absorver aqueles traços todos negativos que o autor vem traçando aí durante toda a obra. Esse envolvimento levou ao assassinato do Firmo. Jerônimo é um homem honesto que trabalha na pedreira de João Romão. Ele é casado com Piedade e juntos ele tem uma filha. Após se envolver com Rita Baiana, a Piedade descobre a relação e começa a beber. Enciumado pelo envolvimento anterior que Rita teve com Firmo, Jerônimo resolve assassinar seu rival. Ele abandona sua família para casar com Rita. E aí nós vamos ver que já lá, quase no final da obra, um incêndio, né? Ele toma conta de todo o cortiço e ele é um dos fatores principais para que muitos moradores se transferissem para outro cortiço chamado Cabeça de Gato. E com isso, o local foi reformado e a avenida recebeu o nome de Avenida São Romão. Em linhas gerais, ela seria o resumo do romance. E a gente já passa para a análise da obra. Muito bem, é isso. O Cortiço é uma comunidade aí onde habitariam aproximadamente 4.000 pessoas, né? Então eles são transferidos para lá, vão viver aqui essa nova realidade depois do incêndio, aquela coisa toda. Bom, o Cortiço nos dá uma ideia da fisicalidade do que é o meio social suburbano, né? Viver nessas pontas de rua, como se diz, e trazer toda aquela coisa da alegria, do contentamento, da união, da força das relações interpessoais, mas também, por outro lado, lidar com as sequelas de toda aquela formação social, porque ela está embebida em certos valores, às vezes equivocados, né? Valorizando muito mais essa coisa do comportamento humano, a questão sexual, a questão da trama, da violência, e nós não podemos perder de vista que, diante de todo esse contexto, ali também está posta a questão da negritude, através das mulheres e também de alguns personagens homens, os que mais trabalham, os que mais sofrem, os que mais têm dificuldades, aqueles que realmente marcam com sangue a própria história do Cortiço. E ele faz isso, né? Aloysio de Azevedo faz isso assim com maestria, porque ele é negro, porque ele sente tudo aquilo perpassar pelos seus valores, pela sua coerência, pelas suas ideias e pensamentos, pelo seu estilo de escrever. Ele vai denotar exatamente todo esse contexto e assim não apenas precarizar a história, mas valorizar, fazer com que todo aquele problema seja mostrado de forma a denunciar a triste vida que todos ali são obrigados a viver. E essa luta do Cortiço. O Cortiço vai resgatar muito do que estava escondido, muito do que estava em silêncio, para que a própria sociedade brasileira reconheça suas falhas, seus erros e busque encontrar aí as suas soluções possíveis. Uma interpretação de cunho filosófico e sociológico aprofundado, que denuncia toda essa realidade daquela época. O romance O Cortiço é uma crítica violenta ao capitalismo e, sobretudo, ao modo como esse sistema capitalista foi desenvolvido no Brasil periférico. E eu queria aqui trazer agora alguns trechos que saltam os olhos e, a partir deles, nós fazemos uma análise do Cortiço. No capítulo 1, é possível ler o seguinte, aspas, João Romão foi, dos 13 aos 25 anos, empregado de um vendeiro que enriqueceu entre as quatro paredes de uma suja e obscura taverna nos refolhos do bairro de Botafogo. E tanto economizou
do pouco que ganhara nessa dúzia de anos que, ao retirar-se, o patrão para a terra lhe deixou, em pagamento de ordenados vencidos, nem só a venda com o que estava dentro, como ainda 1,5 conto em dinheiro. Veja a questão da ambição, né, do capitalismo que está sendo posto aqui. E a gente percebe como isso aqui também é importante, professor Tibério, para ler e entender a questão da mudança linguística, não é? Hoje nós chamamos de salário, hoje nós chamamos, mas naquela época chamava de ordenado, não é? Então era o que ele recebia. Então aqui tem um pouco, claro, um livro escrito no final do século XIX, então ele traz, sem sombra de dúvida, um pouco dessa historiografia linguística, né? É um termo que já não está mais em uso, mas a gente entende que era utilizado naquele momento. No capítulo 2, se observa o seguinte: e durante 2 anos o cortiço prosperou de dia para dia, ganhando forças, socando-se de gente. Uma expressão, né? Socando-se de gente que eles usavam naquela época, apinhado, né, de gente. E ao lado Miranda assustava-se, inquieto com aquela exuberância brutal de vida, aterrado defronte daquela floresta implacável que ele crescia junto de casa, por debaixo das janelas, e cujas raízes, piores e mais grossas do que serpentes, minavam por toda parte, ameaçando arrebentar o chão em torno dela, rachando o solo e abalando tudo. Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. É possível ver a continuidade do cortiço hoje nas favelas, né? Que nós temos no Brasil, Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, na Paraíba, né? No Brasil inteiro. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma sentada 7 horas de chumbo. Como que se sentiam ainda na indolência de neblina as derradeiras notas da última guitarra da noite antecedente, dissolvendo-se a luz loura e tenra da aurora, que nem um suspiro de saudade perdido em terra alheia. No capítulo 3 é possível ler o seguinte: agora na mesma rua germinava outro cortiço ali perto, logo depois do incêndio, o Cabeça de Gato. Figurava como seu dono, um português que também tinha venda, mas o legítimo proprietário era um abastado conselheiro, homem de gravata lavada, a quem não convinha, por decoro social, aparecer em semelhante gênero de especulação. São alguns trechos que mostram que o cortiço, na verdade, é uma obra emblemática, né, desse movimento naturalista. Ele é tido como o maior exemplo do romance naturalista no Brasil. A questão levantada pelo escritor estava relacionada com o meio, com a raça e a história. Não podemos perder de vista que naquele final do século XIX havia alguns intelectuais que viam a mestiçagem como um empecilho para o desenvolvimento da nação brasileira. Era uma tese que era abraçada inclusive por intelectuais e por acadêmicos. E isso vai ser posto também nessa obra de Aloysio Azevedo. Então a degradação e a decadência do ser humano podia ser explicada pela mistura de raças, que segundo Aloysio leva à promiscuidade, daí porque, né, todo aquele pessoal que era infiel, que não se... enfim. Ademais, o meio influenciava diretamente o comportamento de seus personagens, daí que surge aquela tese de que o homem é produto do meio, né? Eles vão estar dialogando com essa ideia, e é uma tese que, de certo modo, o narrador tenta apresentar ali. Então a desigualdade social é um tema muito explorado, que é reforçado por meio das diferentes figuras sociais e históricas dos indivíduos envolvidos. E é um tema que, de certo modo, ele é atualizado, né? A questão da desigualdade social, que é posta num livro no final do século XIX, mas se você pega uma linha do tempo do Brasil, você percebe que é um tema que até hoje ele ainda também é trabalhado. Então isso só dá a dimensão pra gente que lê hoje, em 2021, um romance como esse, e observa como ele tem uma temática muito atual ainda com as demandas desse Brasil contemporâneo. Isso mesmo, João. E um ponto crucial na obra é aquela coisa, a marca daquilo que é o determinismo, né? Tudo está determinado e aí através das histórias dos seus personagens, suas vivências. E essa determinação, ela tem uma força premente, né? Que faz com que tenha um poder de arrasto. E as pessoas que se entregam, elas vão em direção ao seu fim. Então essa marca do determinismo, do tudo está determinado, fechado, é um detalhe dessa obra máxima do naturalismo brasileiro, né? E aí, eu quero chamar a atenção para alguns detalhes importantes, que é sobre o romance naturalista, né? Que consiste em retratar a realidade de forma objetiva, revelando as mazelas humanas e sociais.
O naturalismo se fundamenta nos espíritos cientificistas, econômicos, políticos, social, cultural, que aconteceram em meados do século XIX. Essa teoria ela vai influenciar, né, a elaboração dos enredos e a construção dos personagens. O escritor analisa o indivíduo a partir dos componentes hereditários e das circunstâncias ambientais que determinam seu comportamento. Qual é o grande interesse da obra? É descrever os grupos marginalizados, valorizando-se a coletividade, devido às transformações no cenário mundial. A Revolução Industrial, né, o capitalismo, as cidades cheias, o viver sem dignidade, uma vida de certa forma inautêntica. Então, dentro desse contexto, o Cortiço ele vai descrever toda uma decadência, né, a decadência de uma habitação coletiva povoada por gente marginalizada. Não faz análise psicológica dos personagens, mas sim demonstra como o homem age sobre o meio e vice-versa. Foi o que João falou sobre a questão da determinação, da influência que o meio tem sobre as pessoas, né? E isso é um fato muito forte em toda a obra, né, do Cortiço. Por isso que eu lembrei aqui a história do determinismo. Então ela faz uma crítica social sobre a realidade e denuncia a podridão da sociedade, né, em todo o seu meio. Essa realidade é uma realidade de certa forma dual, né? Mostra aquela luta entre classes. O Cortiço, trabalhador, a plebe, né? O sobrado do Miranda, né? Que é o burguês. Então, olha as diferenças. O João Romão, o branco, superior, lusitano. Tudo isso a gente tem que perceber. Jerônimo, Rita Mulata, são estereótipos. A sensualidade. Então, através da descrição dos próprios personagens, de suas moradas e de suas vestimentas, vai se determinando quem é quem e demarcando esses espaços de território e de circunstâncias. Assume formas disfarçadas, né, de preconceito, João. É uma forma de você fazer uma abordagem preconceituosa de um modo disfarçado, dissimulado, apontando as susceptibilidades, as fragilidades humanas, no meio social, a raça, a casa grande versus cortiço, a desigualdade, né, topográfica. Digamos que alude também para os desvios de caráter, né? O estudo da relação causa e efeito, a influência positivista, darwinista na obra e naquela vivência do Cortiço. A miséria, a ambição, a exploração social do próximo. É uma crítica ao capitalismo selvagem, né? É aquilo que nos leva para uma prática do zoomorfismo. Então, toda essa abordagem feita no Cortiço, ela denuncia por si só toda aquela circunstancialidade em cima do contexto daquela vida em meio ao caos moral, social, ético, econômico, que nós não podemos perder de vista enquanto realidades ainda hoje de boa parte das cidades, de boa parte dos lugares, principalmente as comunidades das periferias, as comunidades que também de certa forma são excluídas. Então essa leitura, essa interpretação, ela serve para hoje também, porque nós não conseguimos transcender essas dificuldades, não conseguimos até hoje superar tudo isso e encontrar as melhores soluções para a qualidade de vida. Os momentos que nós conquistamos, que nós chegamos a pensar de uma forma diferente e a ter uma melhor qualidade de vida, que logo acabou, que logo perpassou, né? E a gente volta de novo a ter o mesmo problema lá do século XIX. E isso é uma coisa triste na história do Brasil e isso mexe muito com a nossa cultura. Qual o nível cultural que nós temos? Qual o nível de discussão que nós empreendemos com as pessoas para que realmente a mudança possa acontecer no Brasil, para que o Brasil possa ter uma vida melhor, para que os brasileiros sejam felizes. Isso ainda é uma incógnita, mas é um caminho e não podemos desistir de encontrar essas soluções possíveis. Aqui no capítulo
21, eu quero trazer mais um trecho do romance O Cortiço, que mostra aqui a figura do João Romão já de certo modo mostrando que ele já havia conseguido o que ele, o que ele pretendia. E aí, como já foi dito aqui, nós temos um narrador onisciente, que sabe de tudo o que acontece, e o modo irônico como ele descreve aqui essa passagem. Ele diz o seguinte, aspas: ao mesmo tempo, João Romão, em chinelas e camisola, passeava de um lado para o outro no seu quarto novo. Olha só, conseguiu, não é? Um aposento largo e forrado de azul e branco com florinhas amarelas fingindo ouro. Fingindo. Olha como o narrador é perverso aqui, né? Havia um tapete aos pés da cama e sobre a peniqueira um despertador de níquel. E a mobília toda era já de casados, porque o esperto não estava para comprar móveis 2 vezes. Aí, em 5 linhas ele traça o perfil perfeito do crápula, que era o João Romão, e aí fica muito claro que a proposta mesmo da narrativa do Aloysio Azevedo, que foi um cara assim à frente do seu tempo, né? Um cara que conseguiu no final do século XIX flagrar todo esse emaranhado, não é? de situações que caracterizam o Brasil e que lamentavelmente ainda não nos saímos desses emaranhados, ainda continuamos nele, né? Quase 200 anos depois, 2 séculos depois. Então toda essa proposta aqui mostrando realmente é um retrato, né? Como foi dito inicialmente, o Cortiço é um retrato, tá? Revelador da sociedade brasileira em meados do século XIX, e é um retrato que ainda não se esmaeceu, ele ainda é forte, as cores dele da desigualdade ainda muito forte. A busca pela ascensão das personagens demonstra a ambição deles, todos eles, envolvidos em questões superficiais, como o professor Tiber acabou de dizer. Não há aquele mergulho na psicologia, não, mas mostrando realmente esses detalhes. Ainda que tenha sido escrito em final do século XIX, até hoje em dia nós podemos notar essa postura de busca de ascensão social na sociedade brasileira. E o que é assim forte e importante nós dizermos na narrativa do Aloysio Azevedo? É a busca por uma ascensão social sem escrúpulos, né? Destruindo qualquer um que vem à frente, qualquer indivíduo não é percebido enquanto tal. E nós não podemos também deixar de mostrar aqui, nesse podcast, a atualização do Cortiço, na medida em que muitos livros, muitos filmes e peças já foram feitos baseados nele. Como é um clássico da literatura, teve um filme dirigido por Francisco Ramalho Júnior, que se chamou Cortiço, né, um homônimo, que é baseado na obra de Aloysio Azevedo. Então, é um romance que serviu também para peças de teatro, para cinema, né, e até hoje ainda é. E há outros livros que foram escritos também baseados nele. Nós temos um livro fantástico, que foi escrito por um autor chamado Paulo Lins, em 1997, que se chama Cidade de Deus. E Cidade de Deus nada mais é do que um diálogo perfeito com o Cortiço. É o Cortiço da modernidade, é o Cortiço da atualidade. E que o Paulo Lins também ganhou vários prêmios em função disso. E é também uma crítica contundente de que nós, lamentavelmente, ainda não nos livramos dessa miséria que é o Cortiço, que ainda assola o Brasil, né? Então aí a gente mostra a atualização e a atualidade de uma narrativa tão bem escrita de Aloysio Azevedo, que por que é clássica? Porque ela permanece, ela continua dizendo as coisas que ela queria dizer desde aquela época, né? Daí a sua força, daí a sua importância, né? Interessante, João, a Cidade de Deus, né? E aí a gente vai comparar com a Cidade de Deus, né? Lá de Agostinho, de Hipona, de Santo Agostinho, e ver exatamente a mudança do que é o conceito que no Brasil se coloca a Cidade de Deus, na questão das imbricações que ela tem com a nossa literatura, com a nossa realidade, e aquela descrição feita por Santo Agostinho, que é exatamente o contrário daquilo que é a cidade da luz, a cidade da solução, da felicidade, essa busca. Então é todo um contrário em cima desse contexto. Mas é aquele João Romão queria apenas progredir, né? Ele queria progredir, ter notoriedade. Mas é aquela coisa, passando por cima de todo mundo, usando das pessoas, escravizando outras pessoas, fazendo de tudo para se dar bem. Aí lembra muito bem a ideia da lei de Gerson, né? Tirar proveito de tudo. Então essa obra, ela hoje nos coloca a pensar, a refletir sobre o que nós fomos, o que nós somos, o que nós seremos, se nós não mudarmos, né? Nosso modo de pensar,
as nossas perspectivas, nossa visão de futuro, porque é extremamente importante que algo aconteça para que nós possamos superar essas dificuldades, que a gente possa crescer enquanto leitor, enquanto gestor, enquanto educadores, enquanto pessoas, enquanto trabalhadores, enquanto profissionais, para que a gente possa cuidar um pouco mais de nossas vidas e aí deixar de cuidar da vida alheia. É preciso que isso seja feito, trabalhado, porque isso é valorizar a nossa cultura e fazer com que ela cresça, com que ela se desenvolva e ela alcance níveis de excelência. E nós ainda estamos, infelizmente, muito distante desses níveis de excelência que todos nós sonhamos, né? Mas que poucos fazem com que a coisa possa realmente acontecer. Quero chamar a atenção para que a ideia do Enem, né? Na obra Curtiço. Curtiço tem caído, assim, digamos que diversas questões de vestibulares e também do Enem ao longo do tempo. Vez por outra, a Luiz Azevedo é revisitado em cima desse contexto, nas produções textuais. E olha, lembrando um detalhe, quando a gente viu esses aspectos todos da descrição do que é o Curtiço, a gente está falando também de segurança. Lembra aí, vai abordar sobre a ideia da cultura afro, a capoeira, a questão da segurança, a questão da violência contra a mulher, tá? Então a ideia do feminicídio, né? Vai estar presente todo um contexto da pobreza, da miséria, da mediocridade, do comportamento humano. Então é uma obra certamente que vai dar lastro de informações para que você possa se inserir na maioria das temáticas a serem exigidas com as produções textuais na redação do Enem. Então, é importante que se faça uma punção aí dessas ideias, o que já caiu, como foi abordada, de que maneira o Curtiço foi explorado nas vestibulares e nos Enems, e começar a se preparar, porque nós poderemos brevemente ser surpreendidos, né? E aí, mais uma vez, com as questões relacionadas à obra Curtiço, porque ela realmente é uma obra realista, que trabalha com a nossa natureza, e essa nossa natureza humana, ela é difícil de se compreender. Portanto, foco, atenção para esse nível de aprendizagem, porque é com esse nível de diálogo que nós deveremos estar, digamos que, alinhados, para criarmos uma sintonia verdadeira e necessária para que a gente possa realmente ter uma relação de bom ensino e aprendizagem. Encerramos aqui esta edição do podcast Literaturando Ideias e Vivências. Esperamos que este trabalho possa servir de estímulo para que você possa praticar cada vez mais o hábito da leitura, seja para o Enem ou para a vida. Muito obrigado pelo carinho da sua atenção e até a próxima edição. Você acompanhou Literaturando Ideias e Vivências. Este trabalho foi realizado com recursos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Apoio: Fundação Municipal de Cultura, Prefeitura Municipal de Souza. Produção: Educativa FM, em parceria com o IFPB Campus Souza.